Boa noite, gente. Eu tô entrando aqui um pouquinho mais cedo do que o horário previsto para fazer o teste de som, para ver se o som vai estar ok. Aguardar quem entrar. Eu quero que me avise aqui na live, por favor, se o som tá ok, se você consegue me ouvir bem. Boa noite, sejam bem-vindas. Beth, seja bem-vinda, Orleans. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta, ao vivo com vocês. Por favor, me avisem se o som tá ok, se conseguem me ouvir direitinho, para que eu possa iniciar. Boa noite, Chiquinho, meu amor, boa noite. Seja bem-vindo a essa live, a primeira live desse ano, sobre um tema bem desafiador, mas eu acabei de orar, tô até um pouco emocionada, para que o Senhor me dê as palavras certas, as palavras corretas, para que vocês consigam compreender a importância desse tema que eu vou tratar aqui hoje com vocês. O som tá perfeito, né? Meu amor já falou aí. Então vamos seguir com o conteúdo de hoje. Como eu expliquei no vídeo que eu postei aqui no Instagram, eu vou fazer com vocês um ciclo de lives, são 3 lives, e o nome desse ciclo é Um Novo Ciclo, da Queda à Restauração. Eu vou compartilhar com vocês 3 temas centrais que fizeram muita diferença no meu processo. Para quem me acompanhou aqui em alguns vídeos, sabem que eu passei por momentos bem desafiadores, enfrentei algumas crises de ansiedade, enfrentei uma depressão por um período, e o que eu busquei nesse período para superar esse vale, esse fundo do poço, que eu sei que muitas pessoas que me acompanham sofrem, seja somente em grau de uma ansiedade acelerada, crise de pânico. Primeira coisa, eu quero falar aqui para vocês que não se trata de uma live sobre conteúdos técnicos de psicologia ou medicina, até porque não é a minha área de formação. Aqui eu vou contar para vocês como foi o meu processo e o que me ajudou na superação desse problema que eu tive. Então, se trata apenas de um testemunho aliado a tudo que eu usei, tudo que fez sentido, tudo que me ajudou a sair desse lugar, tá bom? Então, o meu pedido a Deus é que a minha história e o que Ele me ensinou nesse período possa servir de luz também, caso você atravesse o período de escuridão, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Eu decidi que o primeiro tema teria que ser esse tema, que apesar de desafiador, é um tema que nos impede de sair do buraco. Eu nem coloquei o título aqui na live, por quê? Porque falar desse tema, muitas vezes a pessoa não reconhece que tem esse problema. Então talvez seja o seu caso. Eu não reconhecia que tinha esse problema, até eu entender os prejuízos que isso estava acarretando na minha vida. E esse tema se chama orgulho. Candice, mas eu não sou orgulhosa. Bem, fique comigo até o final, que você vai entender se o orgulho tem sido ou não um problema na minha vida. O orgulho foi um problema na minha vida, e enquanto eu não busquei conhecimento acerca disso, acerca dos efeitos disso, dos comportamentos e dos prejuízos que isso gera, eu não pude arrancar esse pecado. É um pecado da minha vida, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, você que está me ouvindo aqui eu não vou tratar do orgulho que a gente usa muito no dia a dia, que a gente vê muito no dia a dia como algo positivo. Por exemplo, eu costumo dizer, e não é errado dizer, que eu tenho orgulho de ser nordestina, que eu tenho muito orgulho da minha origem, que eu tenho orgulho dos meus filhos, que eu sou muito orgulhosa da minha trajetória, que eu tenho orgulho de algumas escolhas que eu fiz. Porque orgulho nesse sentido, gente, é sinônimo de felicidade, alegria, gratidão por algo. Então, se você puder, será que é por causa do fone? Eu vou tirar aqui o fone, mas vocês conseguem me entender bem, né? A minha dicção tá boa. Se tiver me ouvindo direitinho, tá ok. Tá parecendo assim meio robótica, a voz? Me dá aí um feedback, gente. Enfim, vamos seguir aqui. Eu vou tirar o Bluetooth do fone, que pode ser que isso esteja... Peraí. Pronto, acho que pausou, né? Deu pra ouvir. Tá melhor o som agora? Eu tirei o Bluetooth.
Pra mim está ótimo o som. Pois pronto, pois vamos nessa, vamos seguir aqui. Talvez eu esteja um pouco rouquinha, que eu peguei uns ventos frios nesses dias pedalando, então minha voz tá um pouco mais, tá mais grossa mesmo. Vamos nessa. Então, aqui retomando, como eu falei, eu não tô tratando desse orgulho positivo, que é quando você se sente feliz e grato por algo da sua vida, orgulho de ser quem você é, um orgulho das suas origens. Então não é esse orgulho. Qual é o orgulho que é problema? O orgulho que é problema é o orgulho que é sinônimo de soberba, que é sinônimo de altivez, que é sinônimo de um senso de superioridade. Então é desse orgulho que eu vou tratar aqui hoje, porque é esse que é extremamente perigoso e que pode realmente te levar a cair e te impede de levantar. Porque o orgulho ainda te traz muitas dificuldades na hora que você precisa de um resgate, na hora que você precisa ser resgatado. Então, assim, se o orgulho ele é muito sutil, ele não é escancarado. Não é porque você não trata as pessoas mal ou com grosseria, ou você se acha melhor do que os outros, assim, na sua percepção, que você não tem aí dentro um orgulho prejudicial que pode ser tratado. Eu percebi onde é que estavam os meus pontos de orgulho quando eu precisei de fato de ajuda. Então, primeiro ponto, anota isso. Se você tem dificuldade de pedir ajuda, isso é raiz de orgulho. Por quê? Porque quando a gente tem dificuldade de pedir ajuda, o que é que está por trás disso? Não, eu sou forte demais, eu sou boa o suficiente, eu vou dar um jeito nisso. Não, ninguém nesse mundo vai me ajudar, ninguém vai poder me ajudar. Então, essa vergonha também de pedir ajuda, tem orgulho por trás disso. Nossa, o que é que vão pensar se eu for pedir ajuda? Então, o orgulho te impede, te dificulta a saída do seu resgate. Porque ser resgatado já pressupõe que você vai precisar de alguém para te puxar. Esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser um profissional, pode ser Deus. E o melhor é que seja tudo junto. Porque o meu resgate se deu com isso tudo junto. Então, você quebrar o orgulho quando você está no meio de um vale e buscar ajuda é o primeiro passo, é o passo mais efetivo para você começar a dar passos concretos na escalada da saída do fundo do poço. Então perceba se o orgulho que você possui não está travestido ali em sentimentos de vergonha, de medo do julgamento, medo da crítica, medo do que é que vão pensar, será que vão achar que eu estou me vitimizando, o que é que vão pensar se eu reconhecer que estou passando por um momento desafiador. Então eu precisei quebrar esse orgulho que estava travestido nesses sentimentos para começar a dar passos significativos na direção do meu resgate, certo? Então eu vou falar para vocês assim um embasamento bíblico dos problemas que o orgulho causa. Eu trouxe aqui alguns versículos que tratam do orgulho. Ó, lá em Provérbios 16:18 está dito assim, ó: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Eu digo para vocês que sim, eu tinha características de orgulho antes, né, da minha queda, com uma questão de autossuficiência, essa questão de não precisar pedir ajuda. Então eu digo que Deus sabe de todas as coisas. Porque se você tem isso, Ele vai te colocar numa situação onde você precise quebrar isso. Porque Ele te ama tanto, Ele quer tanto que você construa um coração de humildade, um coração de busca por Ele, de dependência dEle, que muitas vezes Ele vai te permitir cair no buraco, entrar no fundo do poço, para que você entenda que você não precisa ser a super-heroína, que você não precisa ser autossuficiente, que você não precisa ser a imbatível, a inabalável, a quase perfeita. Você não precisa ser essa pessoa. Em alguns momentos da sua vida, você vai ter que reconhecer a sua fragilidade. E você só vai conseguir sair desse buraco quando você reconhecer a sua dependência, a sua total dependência daquele que te criou. Então eu sou muito grata a Deus pelo meu fundo do poço. Eu sou muito grata a Deus pelo meu fundo do poço, porque foi naquele lugar
que eu pude reconhecer as minhas vulnerabilidades, que eu pude reconhecer o quão pequena, o quão frágil eu sou sem Ele. E foi nesse momento que eu entendi o que Ele queria com aquele deserto. Ele me queria. O Senhor me queria. Então, naquele deserto, eu enfrentei o meu maior medo. A maioria dos que estão aqui sabem, o meu deserto mais profundo começou no meu processo de divórcio. Isso já tem uns 3 anos. Tem mais de 3 anos até. Então, ali eu comecei um declínio. Por quê? Porque era algo que eu não esperava, era algo que eu não cogitava e que quando aconteceu, eu precisei reinventar toda a minha vida. Eu me vi assim, naquele momento meio sem chão. E eu tinha muito medo, gente, eu confesso pra vocês que eu tinha muito medo da solidão. Por quê? Porque desde que eu saí da casa de manhã, já foi para um casamento, com filhos, então eu nunca estive sozinha. Nos momentos em que a gente convencionou uma guarda compartilhada, então nos momentos em que eu estava sem os meninos, ficou robotizado. Gente, eu peço perdão pelo áudio, eu tirei o fone, que foi a única coisa que eu consegui fazer para melhorar o áudio, tá? Talvez seja alguma questão da internet, mas vamos seguir aqui, eu espero que melhore ao longo pode ser alguma coisa na Wi-Fi, né? Espero que melhore aqui ao longo da transmissão. Então, retomando, como eu tinha esse receio de ficar só, nesse momento de vale, onde a minha dor se intensificava. E foi nesse momento, gente, da solidão, em que o Senhor mais trabalhou da minha vida. Foi nesse momento onde eu fiz do meu quarto o meu lugar secreto de oração, o meu lugar de me derramar para Ele, o meu lugar em que eu busquei essa presença. E foi nesse lugar de dor, de choro, de depressão, por não entender, por em alguns momentos achar que eu estava sendo injustiçada, enfim, cheia de orgulho no coração, cheia de vergonha do que os outros iam pensar, por que isso aconteceu comigo. Estava cheia dessas dúvidas. Foi nesse lugar secreto de dor que o Senhor me encontrou. E quando Ele me encontrou, gente, Ele começou a limpar a minha vista. Quando Ele começou a limpar a minha vista, eu comecei a entender que era dele que eu precisava. Que eu só não poderia viver sem Ele. Que tudo mais eu consigo nele, entendeu? Então Ele foi me resgatando, Ele foi me restaurando, Ele foi me dando estratégias, Ele foi quebrando o meu orgulho para que eu pudesse buscar ajuda profissional, para que eu pudesse me abrir com amizades em que eu confio. Uma delas está aqui, inclusive, minha amiga Rosa, que foi o meu suporte, foi uma bênção na minha vida nesse período. E ao longo do tempo, o tempo foi passando e o Senhor foi mandando mais anjos e mais estratégias para que eu fosse superando aquele vale, né? E ao longo dessas lives, ao longo desse ciclo, eu vou contar para vocês mais estratégias que vão te ajudar a sair do seu vale. A primeira e principal e primordial, né? Eu até gaguejei. O básico, o fundamental, o centro é busque a Deus. Comece pelo princípio, pela razão de tudo, pelo seu Criador. Busque a Deus porque Ele é que vai começar a te dar as estratégias mais eficazes. Como está na palavra dele, que o orgulho leva à destruição, se você não quer destruição para a sua vida, comece a quebrar o orgulho. Comece a quebrar o que está te gerando essa sensação de que você vai dar um jeito sozinha, que você não precisa de ninguém. Então comece pelo princípio, busque a Deus. Quebre essa armadura de orgulho, quebre isso que te afasta do Senhor, certo? É o princípio da queda. O orgulho gera distanciamento, gera desgraça, gera discussão. Então, quando eu comecei a quebrar o orgulho na minha vida, que achava que eu estava sendo injustiçada, que aquilo não devia acontecer comigo, questionando o que estava acontecendo comigo, né? Entrando em conflito ali, a minha fé sendo abalada por conta daquilo. Quando eu entendi que aquilo tudo era que estava me afundando mais, quando eu entendi que era o orgulho que estava me impedindo de começar a realmente ser resgatada, pronto, as coisas começaram a fluir. Isso, perfeito, a amiga resumiu aqui, ó. Quebre o orgulho que te afasta de Deus e das pessoas. Então, o contrário do orgulho é o quê, gente? O contrário do orgulho é a humildade. E o que é que faz? Quando vamos ser práticos, o que é que faz uma pessoa que exercita a humildade? Primeiro, busca ajuda. Então, se você tem um coração humilde, você sabe que precisa de ajuda, que você precisa de pessoas. Assim como pessoas precisam de ti, você também precisa de pessoas. O coração humilde ouve conselhos.
O coração humilde busca esses conselhos de pessoas que às vezes já passaram por esse momento desafiador, já enfrentaram esses momentos. Busca ajuda profissional, busca uma terapia, busca uma ajuda médica se for necessário, se você já estiver no seu limite. Então, assim, tem recursos, né? Ouve a palavra de Deus. Em todos os meus momentos de vale, gente, eu amo ouvir a palavra de Deus. Seja na leitura, né? Eu mesmo lendo a Bíblia, seja ouvindo pregações, seja através de um devocional, palestras que vão edificar a sua alma, o seu espírito. Então se encha, preencha esse buraco com coisa boa. Começa a preencher esse buraco com coisa boa, que a sua lente começa a ser alterada, que o seu ânimo começa a ser retomado, que você começa a ver a vida de outro modo, você começa a resgatar a sua esperança. Então, ouça a palavra de Deus, busque a Deus por essa forma. Gente, tem uma passagem, eu estava estudando sobre orgulho hoje para dar essa live para vocês, e tem uma passagem lá no livro de Daniel que me chamou muita atenção, que é uma história sobre orgulho. E se você prestar atenção no fio da meada dessa história, na lição que ela nos traz, você vai entender. O que acontece? No reinado do rei lá, Nabucodonosor, ele tinha o Daniel, que tem do livro Daniel, era um conselheiro naquela época. O rei era muito poderoso e era também muito orgulhoso. Um dia esse rei teve um sonho e ele chamou o Daniel para interpretar esse sonho. Daniel, como servo do Senhor, interpretou aquele sonho dele e advertiu que aquilo era uma advertência contra o orgulho e a soberba que o rei estava desenvolvendo e que ele precisaria reconhecer a soberania de Deus. Essa passagem falou muito comigo, porque muitas vezes a gente tá ali, ó, por cima da carne seca e já tá se achando bom demais, tá se achando top demais, e às vezes a gente tira Deus do centro. E a gente passa a questionar os desígnios, as circunstâncias, o que vai acontecer na nossa vida, como se a gente tivesse mais sabedoria do que Deus. Então o rei Nabucodonosor, ele caiu nesse pecado, do orgulho. E embora ele tenha sido advertido pelo Daniel, ele não ouviu o conselho de Daniel. Ele seguiu tomando atos de orgulho. Ele chegou a declarar o seguinte: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poder e para a glória da minha majestade? Nesse momento, ele foi repreendido por uma voz do céu e ele foi afligido por uma insanidade temporária. E nessa insanidade, ele passou a agir como se fosse um animal selvagem. E ele só foi resgatado dessa insanidade temporária quando ele baixou a guarda do orgulho e reconheceu humildemente a soberania de Deus sobre todas as coisas, e que o mérito não era dele, e que o poder não era dele, que o poder vem de Deus. Então, assim, o que essa história me diz? O orgulho é perigoso. Quanto mais você cresce, quanto mais você vai adquirindo, às vezes, conhecimento, quanto mais você vai se desenvolvendo, é preciso ter muita cautela e pedir muita sabedoria a Deus, para que você não caia nas armadilhas do orgulho, de um orgulho que faz você ter julgamentos apressados sobre os outros, de um orgulho que te leva, às vezes, a achar que você é bom demais para sofrer algum tipo de correção ou algum tipo de redirecionamento na sua vida. Tá bom demais você já para ouvir, buscar mais do que Deus tem para você, ou para questionar o que Deus tem para você, certo, gente? Então, assim, quebre o orgulho na sua vida. O Senhor não se agrada de quem tem orgulho. E tem mais, gente, o orgulho, ele impede tanto a gente de crescer, porque a alma orgulhosa, o que ela faz? Ela acha que já é boa o suficiente. Então ela não escuta com atenção os outros. Né? Se você é uma pessoa que gosta muito de interromper, que sempre gosta de falar, que acha que sempre você tem mais a contribuir do que a receber, preste atenção. Porque isso é uma das faces do orgulho. É você achar que não pode, que o outro não é bom o suficiente para te ensinar algo. Então, o humilde tem um coração de eterno aprendiz. Anote isso. O humilde tem um coração de eterno aprendiz. Então vamos lá. Quais são como é que o orgulho se desenvolve? Você tem medo, vergonha de pedir ajuda, porque você tem medo do que os outros vão pensar.
orgulho, certo? Você, em alguns momentos, você não para ouvir conselhos, você não busca mais de Deus, você questiona as circunstâncias, questiona Deus, certo? Então isso tudo é a armadilha do orgulho. A gente precisa reconhecer que tudo que nós temos na nossa vida, que todos os nossos dons, todos os nossos talentos, tudo isso é fruto de graça. É fruto de graça e misericórdia do nosso Pai. Então é só Ele que nos capacita, é só Ele que nos dá essa capacidade de acordar de manhã e conseguir enxergar a melhor face da vida. É só Ele que nos dá a capacidade de respirar, é só Ele que nos dá a capacidade de ter uma inteligência para buscar novos conhecimentos. Nada é mérito próprio, nada é mérito próprio, tudo vem dele. Tudo vem dele. Então preste atenção para que na sua evolução, no seu crescimento, seja profissional, seja intelectual, seja nos seus relacionamentos, tenha muito cuidado para você não escorregar na armadilha do orgulho, tá bom? Esse é o meu pedido para vocês. Então eu quero falar 3 coisas para vocês. 3 coisas. De tudo que eu falei aqui, eu só quero que você guarde 3 coisas. Não permita que o orgulho te impeça de pedir ajuda. Não permita que o orgulho te afaste de Deus, te afaste das pessoas, te afaste de novas possibilidades. Não permita que o orgulho te derrube, não escorregue nessa armadilha e não permita que ele dificulte a sua saída do seu tempo de escuridão. Amém? Deus está sempre pronto, Ele está pronto para te ouvir, Ele quer te resgatar, mas Ele conta com um passo seu, Ele conta com uma decisão sua. Você tem que dar um passo na sua saída para a escuridão. Todos os milagres que estão reportados na Bíblia pedem uma ação daquele que vai receber o milagre. Então saia da caverna, comece a dar passos concretos. E o primeiro passo concreto que eu quero te pedir, quebre o orgulho da sua vida. Se você está no momento desafiador, quebre o orgulho da sua vida. No meu momento desafiador, eu fui muito ajudada por muitas pessoas. Tem aqui a Rosa, tem o meu amor que está aqui também, o Chiquinho, a minha mãe, me ajudou demais. Amigas próximas, amigas que entraram aqui nessa live, me ajudaram demais no meu processo de resgate. E principalmente o dono, né? O dono da minha vida, o dono dos meus sorrisos, o autor da minha vida e o responsável pelo meu resgate de vida, Jesus. Então busque a Deus em primeiro lugar. Busque pessoas que caminham com Deus, que buscam também a Deus, porque essas pessoas vão ter conselhos sábios para você, tá bom? Quebre o orgulho da sua vida e permita que um novo ciclo comece na sua vida. Amém? E aí, gente, fez sentido para vocês? Essa live fez sentido para vocês? Esse tema do orgulho fala muito comigo. Eu precisei quebrar esse orgulho de muitas formas. Eu estou aqui contando para vocês o meu testemunho, né? O meu período de realmente grande vale é uma quebra de orgulho, porque eu sempre quis demonstrar ser muito forte, né? Ser muito corajosa, que a Bíblia nos ensina que a gente tem que buscar isso. Mas hoje eu sei que eu só sou assim na total dependência do Senhor. E é isso que eu quero encorajar você a fazer também. Se você está se sentindo fraca, só nele você se tornará forte. Amém? Essa live, gente, é a primeira live de um ciclo. Eu vou fazer mais uma amanhã. A de amanhã também será muito boa. Obrigada pela participação aqui de todos vocês. Eu quero deixar um recado, gente, para quem ficou aqui, para quem assistiu essa live até o final. Eu quero dizer que se você assistiu, você já ganhou um bônus no meu e-book, certo? Então, assim, se você quiser acesso ao meu e-book. O que é esse e-book, Candice, que você começou a falar aí? Então, gente, no meu período de vale, eu escrevi. Porque uma das ferramentas que eu vou passar para vocês nesse ciclo é escrever. Então, eu escrevi textos sobre o que eu ia ganhando do Senhor. Foi uma busca muito intensa. Nas próximas lives eu vou contar outros testemunhos para vocês do que eu fiz efetivamente. Então, o que eu ia ganhando, eu ia escrevendo. O que eu ia ganhando, eu ia escrevendo. E dali surgiu o e-book chamado O Despertar, Reflexões para Acender o que há de melhor em você. Então, esse e-book ele tem um precinho simbólico, o link tá aqui na bio. Mas se você quiser ele com um preço ainda mais acessível, é só colocar um eu quero aqui nessa live, tá bom? Que eu mando pra você no direct. Será um prazer pra mim compartilhar com você um pouco dessa luz, assim, dessa luz extraordinária que tem entrado na minha vida desde que eu enfrentei esse grande desafio. Então, o seu desafio atual, a sua tempestade, tem um propósito claro.
Ele quer fazer algo grande. E Ele quer usar a sua vida para ser luz na vida de outras pessoas. Amém? Então pode deixar, pronto, a Orliana já falou aqui que quer. E se você depois assistir essa live gravada, se assistiu até o final e quiser também, deixa um comentário ou me manda um direct, tá bom? E a gente se vê amanhã, a live de amanhã. O tema mexe muito com o meu coração. Se eu chorar amanhã, vocês não me levem a mal, tá bom? É um tema que realmente mexe muito com o meu coração. Um beijo, muito feliz por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?